A paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Eu venho fazer um vídeo hoje referente a uma dúvida que eu percebi, assim, que algumas pessoas têm ao explicar um momento, né, que a criança tá aí no seu desenvolvimento de leitura e tudo mais. Existe uma diferença muito grande entre a criança estar lendo e a criança estar alfabetizada. O que acontece? Né? Vamos supor, eu peguei aqui um livro que eu utilizo como livro número 1, né, para criança, que são, a criança já sabe os sons das letrinhas. Essa criança já consegue juntar uma letrinha, uma consoante numa vogal. Vamos supor, ela sabe que o B tem o som de B. E ela junta o B com o A e faz BA. E aí ela já sabe fazer o L com o A e faz bala. No momento que a criança já consegue juntar as letrinhas e fazer o som de cada uma delas, ela já está começando a ler, né? Então esse livro aqui, quando a criança começa a ler, esse aqui é o tubo de cola que eu utilizo. Nesse tubo de cola, todas as palavrinhas são de sílabas super simples, tipo tubo, cola, gaveta, caiu, tapete, sala. São todas palavras muito fáceis, sem nenhuma dificuldade. Depois de entender que essa criança já sabe juntar letrinhas, né? Então, a criança pode estar lendo esse livro, ou até lendo um outro tipo de livro, como esse aqui, ó, O Caracal Viajante, que é conhecido também, da Sônia Junqueira. Esse aqui é o tubo de cola da Flávia Muniz. E esse aqui, ó, o livro já tem uma leitura um pouquinho mais rebuscada, que fala assim, vamos supor, já tem um L no meio da palavra sem estar agarrada numa vogal. Ela tá ali só fazendo o som de L, né? Vamos supor, Rodolfo, né? Que é o nome do caracol. Ou vogais no meio, assim, ó, que a criança faz vi, a, jar, e uma consoante final para dar só o som de r, mas não tá o r com a para fazer ra, entendeu? Bem, esse aqui é o tipo nível 2 que eu utilizo. Da criança já tem que estar sabendo os sonzinhos, olha, do T, Ra, que tem um som de Ra, Ra, que faz o som aqui na garganta e não o Ra, que faz na língua. Então a criança aqui seria o nível 2 nesse livrinho aqui. E o nível 3 da criança que já sabe, aí, já está sabendo ler, seria esse aqui. No nível 3, esse aqui é o Palhaço Diferente, da Sônia Junqueira também. E aqui a gente já tem CH, LH, tá vendo? Outro LH, o N entre as palavrinhas diferente, não é diferente, né? Diferente. Porque já tem que saber que o N ou o M ali entre no meio das consoantes, ela vai ter um som de nhão, né? De nhã. Então vai dar um sonzinho ali diferente na palavrinha. Bem, esse aqui seria o nível 3. Bem, e às vezes a criança passou pelo nível 1, passou pelo nível 2, chegou no nível 3 e não está alfabetizada, mas lê livro. Então, o que eu entendo como alfabetização? Que a alfabetização que o currículo americano entende como alfabetização. Durante muito tempo no Brasil se entendia, né, que se a criança lê, ela está alfabetizada. E eu não entendo dessa forma, eu entendo que ela somente é uma leitora.
mas essa criança já lê, às vezes já escreve, mas ainda não está alfabetizada. Alfabetizada é quando você pega um livro desse e você lê ele inteiro e você consegue falar o que você leu, explicar o que você está lendo. Às vezes a criança está na 5ª série. Se ela não sabe ler o texto de história que está lá no livro dela e entender, ela está com dificuldade na alfabetização dela. Você vai poder ver que ela troca a palavra, você vai identificar que ela inventa a palavra que não existe para formar na cabeça dela uma frase fazendo sentido. Então, assim, quando uma criança ela já está lendo e entendendo aquilo que ela leu, aí para mim eu considero uma criança alfabetizada. Inclusive, eu estendo aqui em casa aos meus filhos e aos meus alunos também, que eu só vejo, tipo, quando a mãe fala assim, nossa, ela já está alfabetizada, eu falo assim, mãe, ela já está lendo. Porque eu estendo a isso, a não só a criança ler, mas entender o que ela leu, para ir conseguir explicar o que ela leu com as suas palavras e conseguir passar para o papel aquilo que ela entendeu. Para mim, isso é alfabetização. Você sentiu que tem etapas? Tem etapas não só de fazer essa criança ler, mas de fazer a criança entender. Aqui em casa a gente trabalha muito essa questão de leitura e explicação do que foi feito, do que foi lido. Nós explicamos, eu quero ouvir deles, não só de forma oral, como também de forma escrita e desenhada, porque eu acho que ali a gente trabalha todo o ambiente da criatividade dessa criança, enriquecimento de vocabulário que ele já teve em outras atividades. Eles vão estar podendo embutir ali naquela situação, não só expressando oralmente, como também escrevendo aquilo que ela entendeu, mesmo que sejam frases pequenas. Vamos supor, eu tenho um jogo de livros, a gente acabou de ler hoje, por isso que eu ainda não trouxe vídeo para mostrar aqui para vocês. Livros maravilhosos, cristãos assim, maravilhosos. Inclusive tem um pastor amigo meu que está fazendo uma biblioteca na igreja dele sobre livros para criança, e quando eu fizer esse vídeo eu vou mandar para ele, porque ele está querendo dicas e são livros maravilhosos. Eu já tenho aqui no canal livros que eu uso de paralelo à Bíblia, com histórias ali, Davi e Golias, né? Isso eu já mostrei aqui no canal, alguns livros que eu utilizo, Pai Nosso e tudo. E vale a pena quem tá vendo esse vídeo ver esse vídeo também, sobre a leitura paralela bíblica para as crianças. Mas assim, os livros que eu tenho, eles são livros assim, esses que eu vou fazer o vídeo, eles são livros que falam de um teor geral. Vamos supor, hoje a gente leu O Mundo que Deus Fez. Então ali está desdobrando várias situações, do tipo o meu respirar, o meu paladar, a minha audição, todos os meus sentidos eu tenho porque Deus me deu, os animais, a vegetação, e tudo no mundo existe para louvor e adoração ao Deus único. Então, assim, esse livro, ele fala muita coisa maravilhosa, mas na hora de se escrever sobre ele, não tem um infinito de frases para ser feita ali. Então a criança lê e faz assim, mamãe, vamos lá, vamos desvendar o mistério desse livro, o que você entendeu, né? Eu entendi que Deus fez todas as coisas, Ele fez os animais, Ele fez as pessoas, Ele fez a lua, a estrela, a árvore, tudo. E então escreve, ela vai escrevendo. Deus fez todas as coisas, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez... ela vai escrevendo, vai desenrolando aquilo. E quando chega num final, né, praticamente um parágrafo teria acabado a explicação sobre aquele livro. E aí eu faço a criança refletir em cima daquilo que ela entendeu, né? Deus fez todas essas coisas, para quê que Ele fez todas as coisas? Para louvor e mostrar o poder dele, para louvá-lo e para mostrar o poder dele, o tamanho da sua
do seu cuidado com a sua criatura, né? Então ela vai e descreve aquilo ali, é mais uma outra frase. Então assim, um livro com muita riqueza de leitura e pouco tempo a se escrever, porque já tá tudo, se explica, ele próprio já se explica e uma frase já explica tudo. Então assim, isso ter uma criança alfabetizada dentro de casa, ela ter 8 anos de idade, mas ela lê e entende o que ela lê. E isso é o que eu quero passar para vocês. Não adianta só o seu filho estar lendo. O seu filho ele tem que ler e entender o que está lendo. Eu tenho aluno que eu alfabetizei com 5 anos de idade. 5 anos de idade ele já lia tudo. E eu perguntava a ele sobre aquilo que ele estava entendendo, sobre a questão que ele estava lendo, e ainda faltava muita coisa. E às vezes, como falta uma situação, o que ele fazia? Ele inventava alguma coisa. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais a leitura, mais a conversa do que ele leu. E para ele poder se expressar melhor em palavras, para depois ele conseguir passar isso para o papel de forma escrita. Entendeu? Bem, então o meu incentivo aqui no Dica de Mãe de hoje é que vocês estimulem seus filhos a ler, mas não só ler, fechar a porta do quarto e ficar lá. Leia com eles. Ouça, se eles ainda já têm idade e já têm condição de estar lendo, ouça o que ele lê, corrija as palavras erradas que eles vão falando ao decorrer da leitura. Vai corrigindo. E depois disso, o momento mega principal, depois da leitura, é conversar sobre o que ele entendeu, para saber se realmente ele está entendendo aquilo ali. E isso você está trabalhando com o cognitivo, trabalhando o pensamento da sua criança, para que ele consiga ler e entender aquilo que ele está lendo. Porque é dessa forma com que ele vai entender tudo à sua volta. Aí ele vai ser advogado, mas ele não consegue ler bem os artigos ali, uma lei, um decreto qualquer, porque ele não consegue ler e entender o que ele lê. E às vezes eu chego até na faculdade. E assim, dessa forma, lá no futuro, lá com 10, 12 anos, 13 anos, eles vão conseguir ler sobre assuntos, vai ler sobre o comunismo, capitalismo, socialismo, Hitler, vai ler sobre assuntos realmente grandiosos e assuntos que vão dar uma bagagem para que eles consigam montar uma linha de raciocínio no qual eles devem confiar, né, no pensamento deles, mas baseado em ter lido muito a respeito de muita coisa e não somente sobre uma vertente. E a partir daí eles vão conseguir fazer uma redação sobre todo o conhecimento que ele já adquiriu ao longo desse tempo. Mas isso vai demorar mais um tempo. No início, esse primeiro momento, criança de 5 anos a 10 anos, o ideal é ler. Ler um livro. Simples. Não é ler um assunto complexo de comunismo, ou então do país, da Rússia, aqui, a guerra. Não é ler sobre esses aspectos. São ler livros simples. E conseguir expressar de forma oral aquilo que ele entendeu. Segundo passo, ler o livro simples e conseguir expressar de forma oral, expressar a escrita e também, óbvio, no desenho em relação a isso tudo. Bem, isso é você conseguir trazer o ensino clássico para dentro da sua casa. A leitura, o português, né, o entendimento do que o outro está falando através do papel para você o mais importante, porque assim ele vai ser bom em ler história, geografia, ciências, uma matéria de um livro clássico, antigo. Ele vai conseguir destroçar bem tudo de bagagem, de conhecimento que você for passar para eles, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Ajudem os seus filhos. Se ele ainda é pequeno, antes dos 5 anos, ainda não está lendo, leia para eles. Leia muito para eles. Depois que eles começam a ler, continuem a ler para eles. Porque ouvir a sonorização de cada letra, de cada consoante, de cada vogal ali,
passo a passo, pela voz da sua mãe, né? O ideal é pela voz da mãe, não terceirizar isso para ninguém, mas se não for possível, faça de acordo com as suas necessidades. Mas que ouça também a voz de quem ama muito essa criança, contando histórias, falando sobre histórias. Todas as histórias que você quer que as crianças aprendam. E aqui você desenvolve, vamos supor, o palhaço diferente, por que ele é diferente, o que aconteceu com ele, o que você acha que ele poderia ter feito. Fazer conclusões simples a respeito do que foi feito aqui, quando a criança já está mais velha, com 8, 9, 10 anos, é bem legal também. E é isso, essa é a minha dica de hoje, dessa forma vocês vão conseguir fazer com que os seus filhos não só leiam, mas que consigam estar realmente plenamente alfabetizados. Eu já dei dica aqui sobre o meu livro do Caminho Suave, é um livro que eu utilizo, leitura, interpretaçãozinha de texto simples, tem coisas muito pequenas sobre gramática, não entra com profundidade, não entra com muita coisa, diminutivo, plural, coisinhas simples assim, não entram mesmo num rigor ainda de formação de frases, tipo artigo, verbo, advérbio. Eu ainda não entrei nesse passo adiante, porque eu acho que esse passo adiante eu vou esperar mais um pouquinho para a gente poder estar equilibrando a criança em saber formar uma frase simples, em formar um texto simples baseado naquilo que ele já leram. Mas assim, vocês procurem também ver esse livrinho do Caminho Suave, porque ele ajuda bastante nessa coisa de leituras pequenas e interpretaçãozinha de texto, é bem bacana. Ontem mesmo eu recebi um bilhete de uma conhecida nossa aqui do canal, que tá sempre vendo os vídeos e graças a Deus, porque esses vídeos, né, o canal está alcançando muitas pessoas, e ela me falou assim: Carla, eu tô muito feliz, porque você tipo, deu a luz no fim do túnel, sabe? Eu tava esperando, procurando, e parece que você foi respostas, tava vendo o meu pensamento, alguma coisa assim. Mas, na verdade, acredito sim que Deus esteja usando o canal para poder chegar nas pessoas que estão precisando. E ela falou que comprou o Caminho Suave e até me mandou foto dele, que o filho dela tava com muita dificuldade e agora ele tá melhorando bastante, ela já tá vendo grande avanço. Então, assim, a minha vontade real mesmo é estar ajudando, estar colaborando com os pais que estão precisando aí, com as mães, com o fono, porque eu sei que tem fono que comprou livros aqui de indicação minha, que veio me falar, que comprou justamente porque viu o canal e não sabia que era tão legal e viu eu desenvolver o assunto sobre o livro e curtiu bastante, começou a comprar também material. Então, assim, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês por estarem aí curtindo, compartilhando, me escrevendo, falando. Não deixa de colocar aqui nos comentários também, não precisa mandar só para mim lá no Instagram, pode mandar por aqui também, porque o YouTube agradece, ele gosta de ter essa participação mútua aí entre nós, tá bom? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus.